Olá, pessoal. Boa tarde, né? Não sei qual horário que vocês estão me vendo aí agora. Professor instrutor Eduardo Dias, né? Estou gravando esse vídeo para só dar continuidade ao nosso estudo, né? E hoje nós vamos ver o sistema linfático, tá? Se você estiver vendo esse vídeo, peço que você coloque um fonezinho, se o áudio não estiver tão visível, né? Mas nesse período de pandemia, é um recurso que nós temos para tentar transmitir o conhecimento para vocês, tá certo? Uma aula breve, o objetivo é mais fazer um resumo do que seria esse sistema e o que provavelmente vocês podem encontrar no dia a dia de trabalho de vocês, tá certo? Então, antes de mais nada, nós temos que entender, né, para adentrar no sistema linfático, que o sistema linfático também faz parte do nosso sistema de defesa, né? Da nossa resposta inespecífica ou imunidade inata, que é a imunidade que nos acompanha desde que nós nascemos, né? Por isso que ela tem esse nome inespecífica, porque ela não atinge um grupo de agentes malfeitores ao nosso corpo, mas ela engloba de maneira direta, né? Toda e qualquer ação, e nós temos a resposta específica, que é a imunidade adquirida, ou seja, quando nós vamos crescendo, o nosso sistema imunológico, né, vai se adaptando, né, vai se especificando a tipos de patógenos que vão adentrando ao nosso corpo. E o sistema linfático, né, ele também faz parte desse tipo de resposta imunológica, né? Principalmente a resposta da imunidade adquirida com as células T e as células B. Bom, mas aí falando um pouquinho rápido aqui, um resumo breve sobre o sistema de defesa, nós temos a primeira linha de combate, que são as barreiras naturais do nosso corpo, como vocês estão vendo aí no slide, pele, mucosa, secreções, flora natural, né? Nós temos uma segunda linha que é um pouco mais específica, e é uma resposta ali fisiológica a algum agravo de saúde. Nós temos inflamação, temos a resposta fagocitária, né? Por exemplo, os macrófagos que a gente vai ver aqui, substâncias antimicrobianas, o sistema, né, complemento, e as altas-temperaturas, no caso, uma resposta da inflamação, né, que é a febre, certo? Que ocorre no nosso corpo. Então, essas duas primeiras linhas de combate seriam da resposta inespecífica, né? Que nos acompanham aí desde a nossa terra infância, né? E tem essas duas linhas de combate. E na terceira linha nós temos a linha específica. Quando nós crescemos, nós vamos desenvolver alguns agentes, né, que vão nos ajudar de maneira específica a combater alguns patógenos, que é a terceira linha de combate. E aí nós estamos falando de anticorpos, e a gente entra mesmo no sistema linfático para falar das células T e células B, alguns órgãos que a gente vai ver também, algumas estruturas, principalmente os anticorpos, e a resposta imune celular, tá certo? Então, aí nós temos a imunidade natural e artificial, não é isso? Na imunidade, nós também temos que diferenciar imunidade passiva e imunidade ativa, não é? A imunidade passiva natural, certo? É aquela que pode ocorrer por via natural, passagem de anticorpos, por exemplo, de mãe para filho, na placenta, na amamentação, né? Ou seja, a criança ali no caso, por si só, ela não está gerando a imunidade, mas ela está recebendo. E nós temos a imunidade passiva artificial, que ela é a questão das imunoglobulinas, né? No caso aí dos anticorpos, que a gente vai estar recebendo de outros seres vivos, né? E por que o nome imunidade passiva? De maneira passiva, nós não participamos diretamente, nós apenas recebemos, tá? Então, tem de maneira natural, de mãe para filho, e tem de maneira artificial, recebendo através de soros ou outros agentes desse tipo, que vão ser administrados no nosso corpo, e aí nós vamos desenvolver a imunidade, tá? Mas nunca é de maneira ativa aqui. Aqui a gente está falando de imunidade passiva. Mas nós vamos ter também a imunidade ativa, tá certo? E aí a imunidade ativa, sim, o nosso corpo vai desenvolver, né, uma reação contra os patógenos. Só que essa imunidade ativa que nós vamos agir, né, nós temos também
artificial, né, e a natural. Artificial aqui a gente pode citar a questão das vacinas, né? Então, o que seria uma vacina? É um agente ali, né, semi-morto ou morto, que entrando no nosso corpo vai fazer, né, vai desencadear essa resposta para que nós possamos, as nossas células de defesa possam agir como aquele patógeno. É exatamente o que acontece com o período que nós estamos vivendo, né, de coronavírus, e as vacinas que estão sendo desenvolvidas para tentar ter alguma reação imunológica, né, para tentar conter esses agentes, ainda que nós não estejamos sofrendo agravo, né, mas nós ficamos protegidos numa eventual contaminação, as nossas células, elas ataquem esses patógenos. A gente vai ver também aqui as chamadas células de memória, né, que são células que vão ter contato com esse agente semi-morto ou morto, né, usando uma linguagem aqui para vocês entenderem, e ela vai criar uma memória para uma eventual contaminação futura, tá certo? E aí nós temos a imunidade ativa, que aqui não é natural, né, que não depende de vacina, de qualquer outra coisa, mas o nosso próprio corpo aí, quando a gente tem acesso a alguma infecção ou contaminação por qualquer patógeno, como vocês estão vendo aqui, não é? Ela acaba desenvolvendo uma reação, né, imunológica no nosso corpo sem precisar de nenhum tipo de ação externa, tá certo? Então nós temos imunidade passiva, não depende da gente, a gente recebe de fora. Tem a natural, tem a artificial, e nós temos a imunidade ativa também, aí sim, o nosso corpo participa, nós temos a natural e a artificial também, tá certo? E aí nós chegamos no sistema linfático propriamente dito, tá certo? Que é um sistema interessante, que ele é paralelo ao sistema circulatório, né? Mas ele desempenha algumas funções também de metabolismo e do sistema imunológico. E aí, como vocês estão vendo aqui no slide, quando a gente fala do sistema linfático, a gente está falando das amígdalas, né? Que é um termo que eu peguei apenas a imagem, mas o termo correto aqui seriam as tonsilas, né? Como a gente já viu em aula, né? O timo, né? E o baço, né? Que seriam órgãos aqui, que seriam órgãos primários e secundários, né? Que vão desempenhar um importante papel. Os nódulos linfáticos e os vasos linfáticos. Então, essas estruturas aqui basicamente compõem o sistema linfático, tá? Lembrando que o sistema linfático, ele não é importante só para a imunologia, nossa resposta, mas também participa do sistema circulatório. Então, a gente vai ver aqui a questão do edema, vamos ver o linfoma e algumas outras patologias que estão associadas também a esse sistema, tá? Mas, basicamente, participa do sistema circulatório, movimentação de fluidos, aí, né? Metabolismo, principalmente lipídios e proteínas, e o terceiro, sistema imunológico, né? Resposta imunológica, certo? E aí o sistema linfático, um conjunto, né? Esse sistema de conjunto de formar diferentes estruturas, então aí nós temos a linfa, que eu vou explicar mais na frente o que seria, os vasos capilares linfáticos e alguns órgãos, né? Principalmente os linfonodos, baço e timo, certo? E as tonsilhas também. Então, como eu falei, né? Ela é importante na defesa do nosso corpo, né? Na questão fagocitária, de englobamento desses patógenos e futuramente da eliminação. Ela também participa da limpeza de toxinas, né? E retirada de células mortas ou anormais. A gente vai ver um pouquinho lá no baço que faz isso, tá? Que órgão é esse e o que ele faz, certo? E também na resposta imunológica, como eu falei anteriormente. Então, primeiramente, nós temos no sistema linfático os nossos linfonodos, né? Que são estruturas aí que são pequenos, né, vasos ali que vão participar de todo o circuito ali linfático, certo? Que ele vai estar no interior dos vasos, né? Então ele funciona meio que como veias dentro desse sistema e aí ele capta esses fluxos, né? E redireciona ele ou para ser reabsorvido pelo corpo ou para ser eliminado. Interessante que os linfonodos, eles têm um papel muito parecido com
a das veias. Quando nós vimos o sistema cardíaco circulatório, nós vimos que as veias, elas possuem válvulas. Diferente das artérias, ela tem uma pressão quase nula. Então, ela precisa de válvulas para empurrar o fluxo, né, dentro dela, sem precisar de uma pressão diferente das artérias. Assim também acontece com os linfonodos. Tem os linfonodos, certo? Dentro desses linfonodos, desses capilares, elas possuem válvulas, certo? Que elas empurram esse sistema aí. Também nos linfonodos tem o transporte de lipídios e algumas vitaminas, que são macromoléculas, né? E aí, nos capilares, ele consegue transitar até o meio extracelular, e aí, como essas proteínas não voltam novamente para os capilares sanguíneos, os linfonodos acabam pegando, né, essas moléculas e carreando até outras estruturas do nosso corpo. Quando essas macromoléculas que estão no sistema extracelular, elas pegam e entram no linfonodo, a gente chama isso de líquido linfático ou linfa, certo? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra linfa, certo? É o líquido proveniente dos linfonodos do sistema linfático, tá certo? E também, como eu falei agora, drena o excesso de líquido intersticial, certo? Os nossos interstícios, né? Lembrando, eu tenho aqui os vasos sanguíneos, né? Eu tenho aqui a célula. Entre a célula e os vasos, eu tenho um terceiro espaço, que é chamado interstício, né? Então, daqui, por exemplo, tem um plasma, né? E o sistema linfático vai estar pegando esses líquidos, né? E transformando em linfa. E depois todo o processo, né? Aquilo que não foi interessante vai ser destruído e vai ser eliminado, tá? Então, aqui eu tenho basicamente a foto, né? Uma imagem. Então, aqui eu tenho o capilar sanguíneo, né? E aqui, ó, junto a ele, nesse terceiro espaço aqui, eu tenho um vaso linfático, tá certo? Do vaso linfático, eu tenho um linfonodo, onde vai estar aqui a linfa, vai ser formada, certo? E ele volta novamente para o capilar, para depois essas substâncias serem excretadas. Ou seja, o sistema linfático está intimamente ligado ao sistema circulatório cardiovascular, tá certo? Então, aqui, mais uma vez, ó, nós temos os glândulos linfáticos, né? Nós temos aqui dois órgãos que eu vou falar, os órgãos linfóides, né? E nós temos essas pequenas aglomerações aqui. Essas estruturas são chamadas de linfonodos, certo? Ou linfócitos. Inclusive, essas estruturas aqui, elas ficam inflamadas e quando elas são muito palpáveis, né? Isso pode significar algum tipo de infecção ou reação no corpo do paciente. Muito comum na prática clínica, tá? Então, aqui mais uma vez, ó, o linfonodo, né? Tem aqui uma veia, uma artéria e tem os capilares, e aí o líquido dessas veias e artérias transitam para dentro dos vasos linfáticos, tá certo? Então, aí nós temos duas células, né, específicas nos nossos linfonodos, são chamados de linfócitos. As células, elas são formadas lá na nossa medula óssea, né? Células sanguíneas, lembrando que a gente viu a aula, lembra? Lá de sistema circulatório, como são formadas células sanguíneas? Medula óssea. Só que depois da formação da medula óssea, nós temos células que ainda estão imaturas, são chamadas células pré-T, certo? Dos linfócitos aqui. E essas células pré-T, elas vão sofrer uma mutação, um amadurecimento, aonde? No timo. O timo é um órgão linfático que ele está aqui, ó. Aqui eu tenho a caixa torácica, eu tenho o mediastino, certo? E aqui, ó, anterior aqui, no caso a traqueia, eu tenho uma estruturazinha côncava chamada de timo, como vocês estão podendo ver aí na imagem. Então, esse timo recebe essas células linfáticas pré-T e transforma ela em células T, certo? Essas células T formadas, elas vão se transformar em células T auxiliares, né? Principalmente a CD4 e a CD8, que elas são muito importantes para me dizer se o paciente, né, por exemplo, um dos critérios, vê no exame o diagnóstico de HIV e AIDS, né?
Então, qual o número de células CD4, CD8 ali? Tem um patamar, né, que pode me dar um indício muito grande que esse paciente tem contraído o HIV, tá certo? Então, essas células são muito específicas, sistema imunológico, certo? E nós também temos também as células citotóxicas, certo? Que são as células killer, cito de célula, ou seja, são aquelas células que são liberadas, né, pelos linfócitos T que vão combater os patógenos, tá? Então, já vimos linfonodos e agora nós estamos vendo o timo que transforma essas linfócitos T, essas células T, que elas vão fazer parte do importante sistema de defesa do nosso corpo, tá certo? E nós temos os linfócitos B. Observe a nomenclatura. T de timo, B de baço. O baço também é outro órgão aqui que faz parte do sistema linfático, que ele está aí no hipocôndrio esquerdo, tá certo? Então, quando vocês lembrarem aí da paredinha aqui da caixa torácica, embaixo nós temos aqui o estômago, nós temos aqui o epigástrico, do lado esquerdo nós temos o baço aí, onde vocês estão vendo de vermelhinho, tá certo? E esse baço, da mesma forma, produzido na medula óssea, essas células sanguíneas T participam também do sistema imunológico e eles levam, né, todo o patógeno, todo o agente ali morto que está no nosso sistema ali para o baço para ser destruído, tá certo? Então, uma função importante do braço, destruição de células velhas ou patógenos que foram capturados vão ser levados até esse órgão. Importante que quando um paciente tem uma perfuração desse órgão, ou uma lesão, né, ou uma cirurgia, certo? Ele pode ter complicações importantes no sistema de defesa corporal dele, tá certo? Então, linfonodos, e aí nós temos o timo T, linfócito T, temos o baço, linfócito B, tá certo? Então, aqui eu tenho toda a fisiologia também, que é importante deixar para vocês, que esse sistema, certo? Ele é um pouco parecido com o sistema circulatório, lembrando que o sistema circulatório é um sistema fechado. E aqui é um sistema aberto, porque ele faz a comunicação com os capilares, né? Então, aqui eu tenho um capilar, aqui eu tenho um linfonodo, aqui eu tenho um terceiro espaço, né? E aí o fluido vai transitando de um espaço para o outro, diferente do sistema cardiovascular, que é um sistema fechado. E o líquido, a linfa, que ele anda dentro do sistema linfático, ele é unidirecional, tá? Sempre nessa direção que vocês estão vendo no slide aí. Capilares, certo? Depois, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, certo? Que são macroestruturas aí. Depois ele chega nos chamados ductos, que são linfonodos maiores, né? Estruturas ali que vão armazenar essa linfa e com todos os eventuais patógenos que estejam ali capturados, né? E nós temos dois ductos aqui, ó. Nós temos o ducto torácico, tá? E nós temos o ducto linfático direito. Todos esses dois aqui, ó, vão acabar desembocando aqui no coração, tá certo? E aí depois dos ductos nós temos os troncos, né? Na jugular aqui, e esses troncos desembocam no coração, onde ele vai ser depois despejado no sistema circulatório, e aí depois ele vai ser eliminado, né, pela circulação em geral. Lembrando que todo esse sistema aqui ele pode estar inflamado, tá? Levando a palpação em todas as áreas, né, desse corpo. Então, processos infecciosos, inflamatórios, né, ou alérgicos, em que os nossos linfonodos estejam palpáveis em grande escala, significa que ele tem, provavelmente, né, junto com outros exames, um déficit aí no sistema imunológico dele, tá certo? Então, aí nós temos duas funções que estão muito relacionadas ao sistema linfático. Nós temos o edema, certo? Que seria o edema, seria o acúmulo de líquido no terceiro espaço. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo, aqui eu tenho o sistema linfático, e o sistema linfático deveria estar drenando esse líquido do terceiro espaço. Quando ocorre acúmulo, ou por alguma obstrução do sistema linfático, ou por qualquer outra doença, nós temos aqui
um edema, né? Seria esse acúmulo no terceiro espaço por causa da disfunção do sistema linfático, que deveria estar fazendo essa função. E nós temos também o linfoma, né, que é uma inflamação, né, no sistema linfático, né, que pode estar relacionado também, né, ver um pouco mais à frente, com alguns tumores. Então, tem alguns prognósticos, alguns exames que diz lá linfograma, né, enfim, linfogranuloma, né, que podem ser, dependendo do quadro do paciente, benigno ou maligno, tá? Isso pode estar relacionado a tumores no sistema linfático ou cânceres, né, em algumas regiões e alguns órgãos do nosso corpo. Aí nós temos alguns exames muito importantes, tá? Então nós temos aqui, como eu falei, um hemograma simples, em que eu vou ter essas células T, essas células B, né? Dosando aí a quantidade dessas células para saber em que nível está esse meu paciente, né? Nós temos aí também exames de imagem, eu também vou ver essa rede de linfonodos e também a cintilografia óssea, né? Que eu consigo também mensurar aí como está a medula óssea, né? Na formação dessas células sanguíneas e se ele está desempenhando algumas respostas anormais na formação dessas células ou no seu desempenho, tá certo? Esse aqui é mais outros profissionais que vão manipular, mas é importante para a gente entender que a clínica nunca está separada de alguns exames, né? E aí a gente fecha, no caso os profissionais médicos fecham o diagnóstico, né? Com a clínica e com o exame, tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Foi uma aula breve e simples. Estejam aí acompanhando o módulo de vocês, né? Quem está com a apostila. E vou colocar também, disponibilizar o material complementar para vocês estarem lendo. Aqui, para a nossa realidade, não é, do curso, esse é o básico que vocês têm que saberem para desenvolver uma boa atividade assistencial, tá certo? Espero que tenham gostado e nos encontramos no outro vídeo, tá certo? Abraço, até a próxima.